Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Levítico, capítulo 8. Quero ler com você aqui a partir dos versículos 23 e 24. Levítico, capítulo 8, versículos 23 e 24. O tema de hoje é muito importante, muito sério. E antes de nós entrarmos no conteúdo, eu quero já te convidar a você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, porque assim o YouTube sempre te avisa toda vez que nós começarmos uma transmissão. Quero também te convidar para você ficar conosco aqui de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Vamos lá, Levítico capítulo 8, versículos 23 e 24, diz assim: Moisés sacrificou o carneiro e pôs um pouco do sangue na ponta da orelha direita de Arão, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Preste bastante atenção, vou até repetir esse versículo 23 e a gente lê o 24 para complementar. Moisés sacrificou o carneiro e pôs um pouco do sangue na ponta da orelha direita de Arão, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. E Moisés também mandou que os filhos de Arão se aproximassem, e sobre cada um pôs um pouco do sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito, e derramou o restante do sangue nos lados do altar. Olha que interessante, gente. Levítico é um livro que muitos cristãos pulam a sua leitura por acharem difícil entender a contextualização, os símbolos, os rituais. Na verdade, Levítico é um livro muito profundo, até porque a descrição detalhada de cada ritual feito ali no contexto do Antigo Testamento nos ajuda a compreender diversos símbolos espirituais. A Bíblia fala que as coisas materiais, as coisas deste mundo, dessa dimensão, elas são uma sombra das coisas espirituais. E nada do que Deus pediu é em vão. Nenhum detalhe é em vão. Nenhum detalhe é irrelevante. Cada detalhe tem uma simbologia, um significado, onde Cristo, o sacrifício perfeito, vai trazer ali a revelação completa, a revelação máxima. Então, estudar cada detalhe dos livros bíblicos, mesmo aquelas passagens que alguém pode achar um pouco mais chato, um pouco mais maçante, um pouco mais difícil. Sim, a Bíblia tem momentos, tem termos escritos ali, tem contextos que são de difícil interpretação, reconheço isso. Mas se está ali é importante para nós aprendermos e entendermos o que Deus quer nos ministrar com aquilo. E nesse momento aqui, gente, Moisés, o líder do povo de Deus, ele está ungindo a Arão e aos filhos de Arão, que são o corpo sacerdotal de Israel. Arão é o primeiro sumo sacerdote ali, daquela linhagem estatal de Israel, por assim dizer, quando Moisés tira o povo do Egito. Então, Deus ele unge Arão como sumo sacerdote, e a partir da linhagem de Arão, ou seja, os filhos de Arão seriam sacerdotes em Israel para todo sempre. Então, para ser sacerdote, você tinha que nascer naquela família. Mas é interessante que lá no Novo Testamento, eu quero ler com vocês aqui rapidamente, Apocalipse capítulo 1, versículos 4, 5 e 6. Olha o que diz, gente, versículos 4, 5 e 6 de Apocalipse 1. João, às 7 igrejas da província da Ásia, diz: A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Está falando de Jesus. Dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Olha só toda a declaração de quem é Jesus. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Agora vem o versículo 6. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. Olha que interessante. No Antigo Testamento, a linhagem sacerdotal ela é estritamente genética. Não tinha essa de, olha, nasci com talento para ser sacerdote, vou concorrer a uma vaga, fazer um concurso público, esperar alguém me promover ao cargo de sacerdote. Não existe isso.
Você tinha que nascer numa determinada família e você já nascia ali com aquele chamado, aquela missão da parte de Deus. Mas no Novo Testamento, o apóstolo João vai dizer que Cristo nos constitui reino e sacerdote. Então, o sacerdócio não tem a ver só com a elite religiosa. Não, Tiago, eu conheço uma pessoa que é um sacerdote, é um pastor, é um padre, é um líder religioso, uma pessoa de muita fé, eu considero um sacerdote. Na verdade, o desejo de Deus sempre foi que todos nós fôssemos sacerdotes. Pelo povo de Israel não ter entendido isso, Deus elege então Arão e sua família, mas nós que quando Cristo, que é o sacrifício perfeito, quando ele cumpre a sua missão de morrer na cruz, de pagar o preço, derramar o sangue pelos nossos pecados e nos dá uma entrada no novo reino, ele nos constitui reino e sacerdotes diante de Deus. Sei que esse começo aqui está um pouco denso, um pouco pesado, mas eu falei, hoje o tema é muito sério. Eu quero ministrar algo profundo sobre a sua vida. Voltando então para Levítico capítulo 8, gente, nós lemos aqui no verso 23 e 24 que tem um determinado momento da consagração que Moisés, ele pega um pouco do sangue do carneiro sacrificado e ele coloca um pouco do sangue na ponta da orelha direita de Arão, na ponta do seu polegar da mão e no polegar do pé. Então, orelha direita, polegar da mão, polegar do pé. Depois ele faz isso com cada um dos filhos de Arão. Está aqui o versículo 23 e 24 de Levítico capítulo 8. Agora, nossa, isso aqui tem muito significado. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender é que nós fomos chamados para sermos sacerdotes. E sacerdote, ele tem que ser consagrado. Não há como você ser um sacerdote de Deus sem ser consagrado a Deus. É por isso que é importante você ler o Antigo Testamento, você lê esses livros, você fala, Tiago, esses livros são muito difíceis, eu não consigo entender, vou pular eles. Quando você pula, você desperdiça a chance de entender essas minúcias, esses detalhes. Os sacerdotes precisavam ser consagrados e separados para Deus. O que é consagração? É dedicação, é uma entrega. Fulano foi consagrado a isso, ou seja, ele foi entregue, ele foi dedicado a isso. Então a vida dele será uma dedicação, uma devoção a isso. Quando Moisés, ele coloca uma ponta do sangue sobre a orelha, sobre as mãos e sobre os pés, aqui está falando de 3 grandes necessidades da nossa vida. Agora você vai entender como uma coisa ela é profunda e aplicável para você hoje, embora esse ritual tenha sido feito há milênios atrás. O sangue é colocado sobre a orelha do sacerdote, e todos nós somos sacerdotes, porque o sacerdote ele precisa ouvir a voz de Deus. E essa é uma necessidade de todo ser humano. Tiago, mas tem aqueles que sequer acreditam que Deus existe. Então ele pode não reconhecer a necessidade, mas que ele tem a necessidade, tem. Todos nós precisamos ouvir a voz de Deus. Sangue fala de redenção. Esse sangue aqui não era um sangue qualquer. Era o sangue do sacrifício do cordeiro. Um cordeiro era sacrificado e com esse sangue do cordeiro sacrificado, os sacerdotes eram consagrados. Aleluia. Isso me lembra que o sangue de Jesus derramado na cruz está disponível para nós. E quando o sangue de Jesus é derramado na cruz do Calvário, nós temos agora acesso a ouvir a voz de Deus. Moisés consagrava os sacerdotes pingando um pouco do sangue na orelha, para que fosse um símbolo de que o sacerdote ouvisse a voz de Deus. Para pensar, e quantas vezes você cometeu um erro, um deslize na sua vida? Já tomei uma decisão errada, cometi uma burrada aqui, estou pagando preço, porque eu não ouvi a voz de Deus. Gente, os testemunhos são muitos. Isso não é um privilégio de poucos. Todos nós temos na nossa vida momentos em que não ouvimos a voz de Deus, e por não ouvirmos a voz de Deus, nós acabamos tomando decisões erradas. E o preço muitas vezes é muito caro. Algumas pessoas chegam a pagar com a própria vida, com erros que são tão profundos, infelizmente nesses acabam perdendo a vida. Quando não perdem a vida, muitas vezes o preço é tão caro que você demora um tempo para se recuperar. Você paga um preço muito grande na sua vida por não ouvir a voz de Deus. Olha a importância disso. Agora, o sangue, além de ser derramado
na orelha do sacerdote era derramado no polegar da mão direita. Por que polegar sempre? Por que sempre da mão direita, Tiago? Bom, dizem as pesquisas aí que os canhotos são cerca de 10%, né, da humanidade. Aproximadamente 10% da humanidade é canhota. Eu sou canhoto, por exemplo. Mas a grande maioria das pessoas, ela tem mais facilidade com a mão direita, são destros, né? E o lado direito do corpo era muito priorizado porque era o lado onde o soldado segurava a espada. Quando um soldado ia para a guerra, ele utilizava a mão que ele tinha maior destreza, por assim dizer. Se ele é destro, ele usa na mão direita, né? Mas um soldado canhoto, por exemplo, ele segurava a espada na mão esquerda. Inclusive o soldado canhoto, ele tinha algumas vantagens na batalha, porque normalmente um soldado treinava para enfrentar outro destro. Até uma curiosidade aqui, quem gosta de artes marciais, boxe, muay thai, taekwondo, esportes onde normalmente o combate é feito em pé, essa questão varia muito, né? Você lutar contra uma pessoa que é destra e outra pessoa que é canhota. É diferente. Quem não é acostumado a lutar contra um canhoto tem um pouco de dificuldade ali de aplicar um golpe, de medir a distância, de desviar, porque os reflexos deles estão completamente condicionados. Então essa é a razão de ser a mão direita em específico, a mão da destreza, a mão que ele vai utilizar para fazer as coisas. Eu sou canhoto, eu escrevo com a mão esquerda. Sei que tem pessoas que têm habilidade com as duas mãos, eu particularmente não tenho. Então, quase tudo em que eu preciso de grande destreza, de grande habilidade, eu faço com a mão esquerda. Então, a mão direita era a mão da ação, a mão da atividade, a mão do serviço. Sabe o que aqui isso nos ensina? É que o sangue derramado sobre o polegar da mão direita diz respeito a tudo o que nós fazemos tem que ser um reflexo dessa consagração a Deus. A tua decisão, as tuas palavras, os teus pensamentos, os teus sentimentos, os teus olhares, tudo isso tem um sangue que foi derramado na cruz para que você possa viver de acordo com a vontade de Deus. Aí eu vou entrar rapidamente até aqui, eu vou estar correndo um risco aqui agora, né, de perder o tema no devocional, mas eu vou abrir um parênteses aqui para poder entrar um pouco nessa questão de Tiago. Fizeram um trabalho de feitiço contra mim. E aí, como é que faz para quebrar? O sangue de Cristo tem mais poder do que qualquer feitiço feito contra a sua vida. Então, se você confessa Cristo, reconhece Ele como seu Senhor e declara o sangue de Cristo sobre sua vida, você está livre, nenhum mal, nenhuma praga te atingirá. Entende? Tiago, mas falaram mal de mim, me invejaram. Estou sentindo o peso da inveja no meu trabalho, da cobiça, energias negativas. Você pode até sentir um certo impacto, porque assim como suas emoções são impactadas por um ambiente negativo, a sua alma também vai sentir o impacto de um ambiente pesado. Isso é natural. Mas isso não pode te paralisar. Se você chega a ponto assim, Tiago, eu estou passando mal no ambiente, eu não consigo nem entrar ali, pode ser uma questão mais emocional do que espiritual, entende? Porque quando você é revestido pelo sangue de Jesus, essas coisas não lhe tocam. Mas pode ser sim que as suas emoções sejam tão afetadas que você vai passar mal. E aí, às vezes, por falta de conhecimento, você diz que é espiritual, mas não é. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, digamos que você divide um ambiente, um espaço de trabalho com uma pessoa que te fez muito mal. E aquela pessoa, ela te fez tão mal que ela mexeu com suas emoções, ela te machucou, a coisa está viva ainda. E você está muito sensível. De repente, você acaba se encontrando no mesmo ambiente com aquela pessoa sem esperar, você nem se preparou para aquilo. Então o seu coração vai acelerar, você vai suar frio, as memórias vão tomar você, você vai ter reações bioquímicas no seu corpo que vão afetar suas emoções. Tudo isso é humano, gente. Deus, ele não nos isenta das nossas emoções. Agora, as nossas emoções podem ser redimidas. Talvez, não digo que é todo o caso, cada caso é um caso, mas talvez exista um perdão precisando ser liberado. Aí você entende? Então, muitas vezes, nós atribuímos questões emocionais a contextos espirituais. A gente fala assim, é Satanás, é o demônio, né? O ambiente está pesado aqui porque o inferno se levantou. Não é, são suas emoções. Nós somos humanos. A grande verdade é que nenhum poder do inferno inteiro pode atingir alguém que é guardado e blindado pelo sangue do Cordeiro. Tiago, é tão fácil assim? É tão simples quanto isso. Você é guardado, lavado e remido no sangue de Jesus e nenhum mal pode te atingir. Então, o sangue derramado sobre a orelha diz respeito a ouvir a voz de Deus.
Sangue derramado sobre o polegar direito diz respeito a ter uma conduta consagrada ao Senhor. Tudo que você faz é abençoado, tudo que você faz é prospero. Agora, olha que interessante. O texto diz que o sangue era derramado no polegar do sacerdote. Por que polegar? Porque, se você olhar no Google, inclusive, tem pesquisa sobre isso. O polegar dos 5 dedos, é o único dedo que sem ele você não consegue segurar nada. Você não consegue segurar nada sem um polegar. Tenta levantar um copo sem um polegar. Tem até uma xícara aqui. Eu vou arriscar aqui, tá? Que tá com café nela. Deixa eu ver aqui, sem derrubar o microfone também. Olha só, aqui eu tô segurando a xícara com o polegar. Tá aqui o polegar, ó. Segurando minha xícara aqui com o polegar. Gente, pra tirar o polegar daqui, não dá. Eu vou derrubar a xícara. Não vou conseguir. Eu tô segurando aqui um pouco, eu vou derrubar a xícara. Não dá. O polegar é muito importante para as mínimas coisas que a gente faz. Olha, às vezes, a gente só sente a importância de uma parte do corpo quando a gente perde ela. Às vezes, a gente precisa perder para dar valor, né? Diz até a canção aí de vários poetas, enfim. Quando você perde o polegar, você não consegue sequer segurar a espada direito. E isso pode ser a diferença entre a vida e a morte de uma pessoa dessa época. Talvez você diga, Tiago, eu nunca peguei uma espada em minha vida, nunca peguei um revólver em minha vida, nunca peguei uma arma em minha vida. Mas nesse tempo, onde as guerras eram muito mais comuns do que hoje, e um ataque inimigo poderia vir a qualquer momento, você precisava estar treinado e preparado para manusear as armas de batalha. Então, sem o polegar, você não conseguia segurar a espada, e sem segurar a espada, você perdia muito da sua habilidade de guerra. Tanto é, gente, que só para a gente não precisar, o horário está avançado aqui, mas em Juízes capítulo 1, por exemplo, tem uma história lá interessante onde um determinado rei, ele tinha o costume de cortar o polegar dos seus inimigos. E ele fazia isso como forma de humilhação, justamente por essa questão. O polegar era onde o soldado conseguia segurar a espada. Então, esse rei inimigo, quando pegaram ele, cortaram o polegar dele também. Né, com uma espécie de revanche. Né? Tá vendo? Agora você vai provar do seu próprio veneno. Então, colocar o sangue sobre o polegar, atenção, é Deus dizendo, eu estou consagrando as suas habilidades. Eu estou consagrando as suas ferramentas. Eu estou consagrando você quando você entra numa reunião de negócio para fechar contrato. Eu estou consagrando você quando você abre o livro para estudar. Eu estou consagrando você quando você faz qualquer coisa. Sangue na orelha, ouvir a voz de Deus. Sangue no polegar direito, destreza, habilidade para fazer ação, praticar coisas. E o sangue também era derramado sobre o polegar do pé direito. Agora, da mesma forma que eu citei aqui a importância do polegar da mão, a importância do polegar do pé é tamanha que a ciência diz que se você tirar os 2 polegares, os 2 dedões do pé, né? Se você tirar os 2 ali, você não consegue ficar de pé. Você não consegue ficar de pé. Se você tentar andar na sua casa com o dedão do pé para cima, você já vai sentir grande dificuldade. Imagine se você decepar o dedão. Meu Deus, tem misericórdia. Você não consegue nem ficar de pé. Sabe por que o sangue era derramado também no polegar do pé do sacerdote? Porque ali era Deus ungindo os passos, ungindo a trilha, ungindo a jornada. Quando você tem o sangue de Cristo derramado sobre os seus passos, você vai na direção correta. Você toma a decisão correta. Você faz a escolha correta. Por quê? Porque você está consagrado a Deus. Você está consagrada ao Senhor. Então, o sangue era derramado no ouvido. Isso simboliza ouvir a voz de Deus. O sangue era derramado na mão, no polegar direito. Isso significa consagrar a Deus as nossas atitudes, ações. Mãos falam de ações. E o sangue era derramado também no polegar do pé direito, falando sobre direção. Sobre você pegar a voz de Deus, as habilidades que você tem, as ações que você faz e destinar para uma jornada, para um destino, para um propósito. Essa é a importância da consagração. Olha só, isso aqui, gente, é um detalhezinho de uma consagração que Moisés fez há milênios atrás, no livro de Levítico, que muitos cristãos pulam. Tiago, não gosto de ler Levítico, né? Um detalhezinho, olha como isso fala conosco. Entende? E nesse momento eu oro para que o Senhor Deus restaure sobre você a consciência
de que existe um sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Um sangue que foi derramado há milênios atrás. Nós aqui estamos há mais de 2.000 anos, ou cerca de 2.000 anos, do derramamento desse sangue. Mas a Bíblia fala que o Cordeiro de Deus, ele foi morto desde antes da fundação do mundo, ou seja, antes do mundo existir. Deus já sabia da necessidade que a raça humana teria de redenção e já havia preparado um cordeiro para ser sacrificado. E o sangue desse cordeiro, ele passa pelos nossos ouvidos, ele passa pelas nossas mãos, passa pelos nossos pés. Mas a Bíblia fala assim, ó, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do cordeiro. Lavar as vestes respeita a um mergulho completo. A consagração do Senhor, a bênção, o favor de Deus, ele está disponível para todo aquele que está debaixo do sangue de Jesus. É impressionante como pessoas de outros credos, né, e eu super respeito, máximo respeito, mas é impressionante como as pessoas de outros credos, elas têm mais consciência do poder disso do que os cristãos. Você pega uma pessoa de um outro credo, uma outra religião, e você percebe, não, ela usa determinado adereço, determinado objeto, usa determinada cor, faz tal coisa em determinado dia, porque ela tem consciência que aquilo afeta a realidade dela. Não, isso aqui faz diferença. Se eu fizer diferente, se eu não fizer isso aqui, se eu deixar de fazer isso aqui, vai afetar meu resultado, vai afetar minha vida, vai afetar meu trajeto. E nós cremos em Deus, abraçamos a palavra de Deus. Muitas vezes deixamos de acreditar. Sabe, para terminar aqui, sabe quem é interessado em descredibilizar a importância do que eu estou ministrando para você hoje? Satanás. Porque se você descredibiliza a importância de ouvir a voz de Deus, de consagrar tuas ações a Deus, de consagrar tuas decisões a Deus, infelizmente, lá na frente, acaba se colhendo, né? Acaba se tendo uma colheita muito ruim, porque desprezamos a importância de algo tão crucial. Eu quero te convidar não para uma vida ritualística, eu quero te convidar não para fazer, Tiago, então eu tenho que pegar um sangue aqui, molhar minha orelha fisicamente. Não é isso. Eu quero te convidar a você consagrar toda a sua vida a Deus. Consagrar o teu ouvido, consagrar o teu coração, consagrar as tuas mãos, consagrar a tua mente, consagrar os teus pés, consagrar todo o teu ser ao Senhor. Porque existe um poder, existe uma graça, existe um favor, existe uma pessoa que está interessada em te blindar, em te revestir e fazer com que você viva o propósito que o Senhor já escreveu para você aqui nessa terra. Amém? Vamos orar juntos? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Eu quero te louvar e quero te pedir, Deus, para que a tua consagração, teu Espírito, a tua presença possa estar revestindo e blindando a todos os que estão nos assistindo nesse momento. Libera mais do seu favor, mais da tua graça, mais da tua bênção, ó Deus. Mais da tua consciência, Pai, que nós possamos ter entendimento e consciência do mundo espiritual e da importância de estarmos blindados por Ti. Eu te agradeço por cada um dos que estão orando comigo nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Gente, deixa um like nesse vídeo, o seu like é muito importante para que essa transmissão seja alcançada por mais pessoas aqui nessa plataforma. Mas antes de sair, deixa um comentário aqui nesse vídeo. Seu comentário é muito bom, é um feedback muito precioso. Eu sempre faço questão de responder todos eles. Shalom no coração, um beijo grande. Estamos juntos sempre de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia aqui no YouTube, mergulhando na palavra de Deus. A gente se vê por aí, até a próxima. Tchau, tchau.